Então, gente, vamos lá. Vamos falar sobre a senhora sensei. Bom, gente, a senhora sensei é a esposa do sensei, né? A senhora sensei, ela é esposa do sensei, namorada, amante, né? É a mulher que se relaciona com o sensei do dojo. Por isso que eu tô chamando ela de senhora sensei. Geralmente, a senhora sensei, ela treina também, né? Pelo menos as que eu conheci, treinavam nos dojos de seus maridos. Então, assim, ela transforma 2 em 1. O marido é o sensei, tá? É 2 em 1. Eu acho horrível, tá? Desculpa. Eu acho que, é claro, as pessoas podem se apaixonar, tudo, mas eu culpo muito os senseis por isso. Eu acho que os senseis confundem coisas. Geralmente os senseis confundem as coisas. Eles dão em cima de aluna, eles seduzem a aluna. Eu já tive problema, né? Eu tive problema com o sensei do meu primeiro dojo. Eu tive problemas com ele. Ele deu em cima de mim, então era um hábito dele dar em cima de alunas. Eu acho que os senseis são os culpados. Eles confundem as coisas e eles usam, muitas vezes, a posição deles para conseguir coisa com as mulheres, com as alunas, tá? Eu acho isso muito grave, acho isso horrível, absurdo, mas infelizmente, pelo menos no Aikido, é uma verdadeira bagunça. O que eu vi, eu tô falando do que eu vi, dos dojos em que eu estive. Era uma bagunça, era uma casa da Maria Joana. Mas isso demonstra o machismo do sensei de Aikido, tá? Os relacionamentos, por que eles se relacionam com as alunas? Porque eles confundem as coisas, eles não veem a aluna como aluna. Eles, muitas vezes, eu não tô falando de todos, eu sei que tem exceções, mas eu tô falando do que eu vi, né? Eu acho que muitas vezes o sensei, ele vê a aluna como um cacho, tá? Ele confunde balada com dojo, né? Ele não sabe separar, né? Porque o dojo, ele é um ambiente público, né? E você se relaciona com pessoas no seu privado, né? Então, o sensei se relacionar com uma aluna, além de ser uma falta de respeito com as mulheres, né? Eu acho, ele tem uma visão deformada, né, da mulher, ele tem uma visão deformada da mulher, ele usa a posição dele, né, para arrumar uma mulher, tá? Ele usa a posição dele e ele desrespeita o dojo dele, desrespeita a arte, ele tem uma visão deformada da mulher, né? Esse homem que dá em cima da aluna e é sensei, ele é um homem problemático, ele é um homem problemático, né? Porque dojo é dojo, balada é balada, né? Lugar para dar em cima de mulher, lugar para ter relacionamento com mulher, não é em dojo, né? O dojo é um lugar para treinar, né? O dojo é um lugar para o sensei ter uma visão da mulher como aluna, né? Então, se o sensei se relaciona com a aluna, ele já tem uma visão deformada da mulher. Ele demonstra uma deformação mental, né? E machista, tá? Então, assim, eu acho horrível. Um sensei se relacionar com uma aluna, eu acho horrível. Eu acho que isso depõe contra o sensei, tá? Eu tô sendo sincera, tô falando o que eu penso, cada um pensa como quer, mas isso demonstra uma falta de respeito, até porque eu tive problemas com um sensei que deu em cima de mim. E eu rejeitei ele. Ele me tirou do dojo. Então, eu tô falando de um dojo de Aikido, tá? É de um dojo de Aikido que eu tô falando, que os homens são que os senseis são bem machistas. Então, eu vi exatamente o modus operandi desse sensei. O modus operandi desse sensei. Ele usava a posição dele de sensei para dar em cima da aluna, tá? Que foi o que ele fez comigo. Ele teve uma rejeição e eu realmente reagi, né? Eu reagi, provavelmente fui a única mulher a reagir, porque ele é protegido pelo dojo, protegido pelo clube, protegido pela escola e por toda uma estrutura do Aikido, tá? Então, eu acho que isso demonstra o sensei que se relaciona com a aluna, ele tem uma visão deformada e ele já é uma pessoa que tem uma visão doentia da mulher. Ele tem, da aluna. Machista, sem dúvida, e ele confunde coisas, porque um dojo não é um lugar para você se relacionar com a aluna, né? Não é um lugar para você dar em cima de mulher, não é um lugar para você seduzir mulher, não é um lugar para você arranjar mulher para você. O dojo é um lugar para treinar. Então já começa assim. Então eu acho altamente negativo um dojo em que você se depara com um sensei que se relaciona com a aluna e é casado com a aluna.
já é ruim. Já demonstra que esse sensei tem problemas, tá? Tem problemas, tá? É a minha opinião. E a mulher que se relaciona com o sensei, ela também tem uma visão complicada de relacionamento, de homem, né? É uma posição, porque é o seguinte, é uma posição hierarquicamente diferente, né? O sensei, ele tá, ela se envolveu com ele no dojo, e em que ele estava numa posição de sensei e ela está numa posição abaixo dele, de aluna. Então já demonstra que essa aluna tem uma visão também não saudável de relacionamento e de parceiros. Ela não tem uma visão saudável, né? E você pode ver, as mulheres, as senhoras senseis que eu conheci no Aikido, que eu vi, eram todas problemáticas, todas chatas, problemáticas, machistas, não tinham politização nenhuma, não eram mulheres conscientes. Eu realmente não dá nem para trocar ideia com uma mulher dessa. Outro dia no Instagram, ontem, né, uma delas, né, teve um momento em que ela estava treinando com o marido é o sensei e ela é aluna, tá? Ela é aluna e é casada com ele. E aí, acho que tem uma pessoa que tá falando que o cara é marido dela. Ela teve uma reação agressiva. Não, mas aquele não é meu marido, ele é sensei. Não tem como diferenciar. Né? Você dorme com o cara, não tem como se diferenciar. Né? Não tem como, não, esse aqui não é. Você dorme com o cara, você treina e dorme com o cara, entende? É uma coisa extremamente... Não é normal, não é saudável. Tá, não é saudável, não é. Pode procurar um psicólogo, um psiquiatra, que você vai ver que não é uma relação saudável, né? Mas elas se submetem, brigam, falam que não tem privilégio. Elas têm privilégio. Ninguém vai discutir e ninguém vai criar problema com uma mulher de sensei. Nenhum sensei vai. Ninguém vai. Ela é blindada e ela é protegida. Ela tem privilégios. Ninguém vai tirar uma mulher de sensei, uma esposa de sensei, de um dojo como fizeram comigo, tá? Ninguém vai, né? Porque os senseis no Aikido, eles têm uma confraria. Eles funcionam como uma confraria, inclusive de escolas diferentes. Eles têm um relacionamento, né? Que, aliás, eu acho isso super negativo. O Aikido é uma arte muito política. Eu acho isso muito negativo. Eu acho isso horrível e eu acho que isso é um dos motivos que detonam o Aikido. Tá? Essa confraria, essa puxação de saco que os senseis têm um com o outro, que acobertam coisas erradas. Os senseis mesmo encobre a coisa errada que o outro fez, tá? É assim que funciona o Aikido. Os bastidores do Aikido é assim. Então, assim, ninguém vai mexer com a mulher de sensei. Ninguém. Nenhum. Mesmo que sejam de escolas diferentes, escolas rivais, tá? Não vai. Mesmo que sejam diferentes. Então, ela tem, sim, ela é blindada, ela nunca vai saber o que é ser uma mulher realmente sozinha na arte marcial, ela nunca vai saber, porque ela é blindada, ela tem privilégios e o marido dela não vai prejudicar, né, na caminhada dela. Ele não vai, tá? Ele pode até fazer de conta que ele tá sendo rígido, mas ele não vai, tá? Porque existe um relacionamento por trás, né? Você dorme com o cara, você não tem como ignorar que você dorme com o cara, treina com o cara. Eu acho extremamente negativo. Para as mulheres é muito negativo. Todo mundo vai vê-la como a mulher do sensei, ela vai ser uma sombra, que é o que acontece, né? Com as mulheres de senseis, pelo menos nas artes marciais no geral, e no Aikido também. Ela é uma sombra. A referência, ela vai ficar sendo como a mulher do sensei tal. Todo mundo vai conhecer mais o sensei do que ela. Tá? Então ela vai ser sempre uma sombra dele, sempre uma sombra. Ela não vai conseguir criar uma identidade própria. Vai ser muito difícil ela conseguir criar uma identidade própria. Ela tem sim privilégios e blindagem. Ninguém vai mexer com mulher de sensei, tá? Isso é um fato. Não adianta ela querer, né? Elas discutem, brigam, tudo, mas é a verdade. Ela nunca vai saber. Ser guerreira mesmo, gente. A mulher ser guerreira é ela enfrentar a arte marcial sozinha. Sem marido, sem sensei, sem namorado. Falou sozinha mesmo, né? Aí sim, ela vai ter problemas. Que é, né? Se eu, por exemplo, se eu me relacionasse com sensei, vamos supor, se eu fosse casada com sensei, namorasse com sensei, ninguém ia me tirar do dojo, como aconteceu comigo. Ninguém ia me perseguir, tá? É um fato, né? Eu seria blindada, tá?
Então, você, guerreira mesmo, é quem enfrenta a arte marcial sem estar encostado em homem, tá? É o fato. Porque aí você vai ter que lidar com situações que uma mulher de sensei não lida. Ela é protegida. Ela tem privilégio e ela é protegida, tá? É a verdade, é um fato. Ela também vai ter que pagar um preço alto, porque ela sempre vai ser uma sombra. Ela sempre vai ser conhecida como uma mulher de tal, né? Ela não vai ter uma identidade dela, tá? Vai ser muito difícil ela criar isso. E ela já tem. É que geralmente a mulher do sensei, a senhora sensei, ela já tem perfil de mulher submissa, né? Ela já tem um perfil de uma mulher submissa, uma mulher que aceita, né? Uma mulher conservadora, machista. Eu nunca vi mulher de sensei falar do machismo no Aikido e de comprar a bandeira das mulheres. Elas não compram. Elas podem até formar grupo de mulheres para treinar Aikido, mas assim, eu nunca vi elas falando do machismo, do assédio, nas artes, mas elas não falam, elas não têm coragem, né? Porque elas estão sob o domínio do sensei e o marido, tá? Então elas têm que falar, elas têm que falar o que ele quer que elas falem. Vou contar alguns casos, eu tive já alguns momentos, né, com senseis e com... Eu não me relaciono com senhora sensei, tá? Eu realmente não tenho paciência, não tem nada a ver comigo, não gosto, são conservadoras, são machistas, não tem, né? Elas não enfrentam as artes marciais, né? Como a gente enfrenta, né? Quando você tá sozinha, você não tem um homem para se encostar, ou um sensei, ou um namorado, um dojo, você tem que enfrentar as artes marciais com a cara mesmo, tá? Aí é diferente. Isso é ser guerreira, né? Ser guerreira é isso, né? Com o sensei é muito fácil. Você se relacionar com o sensei é muito fácil. Ele vai te dar uma blindagem, ele vai te dar uma proteção que você, se você matar alguém, eles vão proteger você, tá? Porque você tem um sensei como respaldo. É simples, é simples. Isso eu não preciso falar, isso é básico. Elas podem negar, mas é a realidade. Mas elas realmente são submissas, né? Não é no Aikido. Aikido é uma arte que as mulheres são bem submissas e bem machistas, tá? Eu não conheci nenhuma mulher que fosse mais cabeça, né? Desculpa, né? Que não fosse machista. Não conheci, infelizmente. Lamentavelmente não, infelizmente. E cenas, né? Eu vi verdadeiras cenas de casa da Maria Joana, da senhora sensei. É uma coisa amadora, né? Quando tem no dojo, e todo dojo tem, tá? Dojo de Aikido, vocês adoram dar em cima de aluna, né? Se relacionar com a aluna, desculpa, os que eu conheci são assim. Todos eram, namoravam com a aluna, casado com a aluna, é uma bagunça, sabe? Eu acho uma falta de respeito, eu acho que isso demonstra realmente isso mais ou menos, isso mais uma vez, fortalece a visão que eu tenho de que os senseis são machistas. Tá? Se eles se relacionam com alunas é porque eles são machistas, tá? Eles são machistas. Uma coisa é você se apaixonar por uma mulher fora de um dojo, né? Se relacionar com ela. Outra coisa é você dar em cima de uma aluna e usar, né, a postura sua de sensei e se relacionar com a aluna. São coisas diferentes, né? Então eu acho que os senseis, eles realmente são problemáticos. Os de Aikido são. Os que eu conheci são todos problemáticos, né? Todos problemáticos. Problemas sérios. O problema no Aikido são senseis mesmo, tá? Eu não tenho dúvida disso. Não tenho. E elas têm ciúmes, né? Geralmente a senhora sensei de Aikido, ela tem muitos ciúmes. Todas as que eu conheci em dojos, elas tinham ciúmes. Até parece que eu queria ter alguma coisa com sensei. Eu não gosto de sensei de Aikido, né? Eu não gosto, ainda mais, né? Eu sou uma pessoa super ética. Eu não me relaciono com homem, né? Comprometido. Tenho muita ética, tá? Então, mesmo que fosse lindo, maravilhoso, eu não me relacionei. Nunca me relacionei com um homem comprometido, tá? Eu sou uma pessoa bem ética, né? Eu sensei de Aikido, pelo amor de Deus. É mais fácil eu me interessar por um monstro do Lago Ness do que pelo sensei de Aikido. Me desculpa, aí não dá. Eu não gosto de sensei de Aikido, eu não consigo conversar um segundo com eles, tá? Eu não gosto. Então, mas elas têm ciúmes das outras alunas, porque realmente, claro, se o cara deu em cima dela e ela era aluna, é natural que ele dê em cima de outras alunas, né? Então, é natural que ela tenha ciúmes, né? Então, a senhora sensei de Aikido, ela tem ciúmes das outras alunas. É natural, né? Por causa do modus operandi dele. Mas ele é o culpado, eu não culpo as mulheres, eu culpo os senseis, né? Pela falta de postura, né? De respeito com as mulheres, pelo machismo que eles têm, que eles não reconhecem, né? Então, o que acontece?
No meu primeiro dojo, que era do Barbudex, podia ser, né? Que era aquela baixaria, aquela casa lá da Maria Joana. Barbudex nunca conseguiu diferenciar o dojo da balada. Ele não conseguiu. Eu acho até que aquela mulher que ele é casado, ela era aluna dele, tá? Era, com certeza. Ela treinava lá porque, não sei em que contexto eles se conheceram, mas provavelmente foi num dojo, né? Porque ele tinha esse modus operandi de dar em cima de aluno, para que ele veio dar em cima de mim e levou um fora. Aí me tirou do dojo, foi daquele jeito, aquela baixaria, né? Mas era uma casa da Maria Joana, o dojo do Sensei Barbudex. Eu vou contar, vocês vão dar risada, tá? Eu hoje dou risada, passei nervoso, mas hoje eu dou risada e eu entendo esse personagem, o Sensei, casado com a aluna, né? É um casal problemático e doentio. Geralmente é problemático e doentio, tá? Desculpa, mas é verdade, né? Um sensei casado com uma aluna casada com um sensei, uma coisa, não é um relacionamento hierarquicamente igual, não é? A maneira com que eles se conheceram não é normal, né? Então, eu vou contar pra vocês o que aconteceu lá. Bom, gente, voltando a contar um pouquinho das senhoras senseis de Aikido que eu conheci, né? Na minha trajetória no Aikido, porque foi no Aikido que eu fiquei mais tempo. Então, estava eu lá no dojo do Sensei Barbudex. O Sensei Barbudex já tinha aprontado, né? Já tinha dado em cima de mim na aula, virou aquela confusão, tava uma confusão. Nessa época eu já estava bem confuso e eu já estava para ir embora, tá? Tava só esperando ele me pedir desculpas, que ele nunca pediu direito. Ele nunca pediu porque ele tem realmente uma deformação moral, tá? Ele tem uma deformação moral. Ele é um homem deformado moralmente, tá? Então, Sensei de Aikido, hein? E é Dan, não sei quantos danos ele tem, que pra mim não serve pra nada. Bom, e aí, de repente, eu fui pra aula, tava ali, batendo papo, né? Com uma coleguinha que eu tinha, né? Nesse dojo do Barbudex, que foi o primeiro dojo de Aikido em que eu estive, quando eu entrei. De repente apareceu uma mulher estranha, que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela já entrou, inclusive ela tava com uma faixa amarela, né? Ela entrou, né, pequenininha, baixinha, silicone, né, siliconada, aquele peitão, né, aquele peitão parecendo um airbag, né, a moça era pequena, né, era meio, tudo bem, mas cada um põe o que quiser e tira o que quiser. E aí, ela veio, me cumprimentou e eu achei que eu tinha reconhecido ela, tá? Eu achei porque na época que o Sensei Barbudex deu em cima de mim, eu fiquei cismada. Eu falei, quero saber quem é ele. Porque assim, eu nunca tive relacionamento com senseis que eu tive. Tá? Era sempre assim, um relacionamento distanciado. E eu não me relacionava com eles, né? Era só eles me davam aula, eu ia embora pra minha casa e pronto. Eu sempre mantive um distanciamento dos senseis que me deram aula. Fiz questão disso, porque eu não me dou bem com os senseis, né? Gente, não é meu amigo. O sensei não é meu amigo, tá? Ele é pra dar aula. Amigo é amigo, sensei é sensei, tá? Eu separo. Eu não gosto de fazer essa confusão que as pessoas no Aikido costumam fazer, né? Vira amigo, vira marido, entendeu? Eu não gosto, né? Eu não tô querendo dizer que você está livre, né? De repente você pode se apaixonar por um sensei. No meu caso é difícil, mas você pode se apaixonar por um amigo, né? Pode acontecer, né? Mas aí é uma outra coisa, não é por um sensei, né? Um amigo, aí é diferente. Mas eu quis saber quem era o Sensei Barbudex. Quando ele deu esse livro, eu quis saber, né? Aí eu entrei no perfil dele, pra vocês terem uma ideia, eu nem tinha o perfil dele, eu nem estava no perfil dele. Aí ele era meu Sensei de Aikido, na época, tá? Eu entrei no perfil dele pra ver quem é esse homem, tá? Quando eu entrei, eu vi essa moça. Eu vi a foto dessa moça. Tava ele lá, um monte de mulher, tudo segurando latinha de cerveja, porque ele chapava o coco. Ele sempre foi um chapador de coco. Ele sempre chapou o coco, né? E que as fotos que eu via, tava sempre segurando uma latinha de cerveja, uma garrafa de uísque, uma coisa horrível. Horrível. Foi um susto. E aí eu vi essa moça. Essa moça tava com um vestido vermelho, assim, horrível, coisa mais horrível. O gosto não se discute, tá? Mas é tipo o da Geisa da Oniban, tá? Aquele vestido justo. Eu reconhecia a moça. Não dava pra não reconhecer, né? Eu reconhecia a moça, tá? Aí eu vi, aí eu entendi que ela era o relacionamento dele, tá? Ela era mulher, ex-mulher, amante, alguma coisa assim, tá? Bom,
Aí ela pegou, entrou, né, veio, me cumprimentou. Eu era a única mulher do dojo, quer dizer, tinha a Barbie sem maquiagem, né, aquela outra lá machista, mas ela não tinha ido nesse dia, né, eu acho que era estratégico. Ela realmente não ia para não se comprometer, tá? Então, e eu notei que essa moça, cumprimentei normalmente, durante o treino foi muito difícil treinar com ela era esquisita, grossa, tá? Eu tava bem no começo, eu não sabia pegar, eu não sabia fazer as pegadas, eu não sabia fazer as técnicas e ela era grossa comigo o tempo todo. E era desconfortável treinar com ela, tá? Ela não tinha postura, né? E assim eu percebi que ela não tava ali pra treinar, ela tava ali pra outra coisa, né? Por ciúmes mesmo, bem, tá? Ela foi lá pra mostrar, ó, ele é meu marido. Mais ou menos isso, como se eu tivesse muito interessada nele, né? Nunca gostei dele, pelo contrário, eu odeio homem que bebe, ele não tinha nada de, ele não tem nenhuma qualidade, tá? Pra mim, né? Nos meus critérios de qualidade de homem, ele bebe, ele gosta de Steve Seagal, ele é um cara materialista, ele não lê, ele não é intelectual, não tem nada a ver comigo, né? Não tem nada a ver comigo, nada, né? A gente não tem nada em comum. Ele não tem nada que me chame a atenção, a não ser que é um rostinho bonito, tá? Mas assim, é cara de tiozão, não tem nada a ver comigo, não é meu tipo. Então, nunca me interessou, tá? Nunca me interessou mesmo. E a Sensei de Aikido também piorou. Esse é o agravante, mais grave ainda, né? Então, eu não gosto de Sensei de Aikido, você sabe, né? Todo mundo sabe que eu não gosto de Sensei de Aikido, né? Não gostei, não me dou bem com eles, porque eles são só para me dar aula mesmo, né? Então, o que aconteceu? Ela começou a ficar agressiva. Teve um determinado momento que eu estava fazendo uma técnica com ela e eu caí. Ela gritou, ela começou a gritar, sim. Ela falava assim, sim, assim, né? Eu fiquei só olhando, eu só olhando, né? O surto da senhora Aikido. Sim, vem aqui, fala pra ela que está certo. Eu tava fazendo errado a técnica, né? Mas ela surtou. Eu nunca vi uma mulher tão sem postura no dojo. Ela não tinha nada a ver com Aikido. Nada a ver com Aikido, né? Pessoa completamente sem postura, ela não sabia fazer um kamae, ela não sabia fazer, né? Uma posição de base, nada, né? Ela fazia rolamentos, que ela deve ter treinado, né? Rolamentos ela fazia bem. Mas o resto, péssima, né? Mas a postura dela foi desagradável, né? Sim, vem aqui. Aí ele ficou parado, ele não tinha autoridade. De repente parecia que ela era o sensei. Ela tomou, né? Ela tomou o lugar dele, né? Começou praticamente a dar aula e mandar no dojo, tá? Então ela totalmente sem postura, bem grossa, bem estúpida. E aí também teve um determinado momento, então várias vezes repetia que nem um papagaio. Tudo que ele falava lá na frente, ela repetia igual. É um papagaio. É muito engraçado, sabe? Né? Sério, é engraçado. Assim, é triste ver uma mulher assim, né? Ela queria chamar a atenção dele, ela queria agradá-lo, né? E ela realmente queria agradá-lo, entendeu? Então, eu fiquei com dó dela, realmente fiquei mesmo, sabe? Eu acho triste, né? Uma mulher chegar a esse ponto. E aí, foi humilhante até, né? Mas ela não se dá conta disso. E aí, em um determinado momento, ele estava ensinando uma técnica e eu tinha questionado, algumas aulas antes, eu tinha questionado uma técnica dele, tá? Que era falha. E ele mesmo admitiu que era falha, tá? E ele se incomodou. E ele deve ter falado para ela isso, porque ali foi um combinado, na minha opinião foi um combinado, né? Deles dois. Vai lá, né? Você mostra que você tá no pedaço, entendeu? É ridículo. Então, por isso que eu tô falando, o dojo, quando o sensei é casado e a mulher pratica o Aikido junto, vira a casa da Maria Joana, ele perde, né, a formalidade, mistura o público com o privado, então fica muito amador, realmente fica muito amador. O dojo dele era muito amador, sempre foi, né, era muito amador o dojo dele, tá, não tinha seriedade, né? Não tinha um respeito com a arte, né, a gente percebia, eu percebia muito claro isso, até pela postura dele, né, dar em cima de uma aluna já é o sinal de que ele não respeita a arte, não respeita as mulheres e nem o próprio dojo dele. Ele não respeita, tá? Então, num determinado momento, ele estava executando uma técnica, ela virou para mim e falou, olha, teve uma vez que ele foi demonstrar uma técnica para mim, assim, ela falou assim,
né? Eu fiquei só olhando, só olhando aquela mulher maluca falando umas coisas estranhas, tá? Mas a mulher dele, então é normal que ela seja assim, despirocada, igual a ele. Aí eu só fiquei ouvindo e ela assim, olha, então teve uma hora que eu questionei a técnica, sabe o que ele fez? Ele pegou, aplicou a técnica mesmo e até me machucou. Ele até me machucou. Então assim, ela tava querendo me botar medo, pra eu não questionar as técnicas, entendeu? Eu entendi o que ela queria dizer, né? Agora eu acho um absurdo, porque ele é um homem grande. O Barbudex é um homem grande. Ele tem, eu não sei quantas arrobas ele pesa. Na época ele pesava arrobas. Depois aí, a Barbie sem maquiagem, que era nutricionista, deu um regime forte para ele puxado. Ele se matriculou lá nessas academias aí, né? Que você paga R$29 e faz um monte de coisa para emagrecer rápido. Ele emagreceu depois. Mas ele deve ter o efeito sanfona. Igual eu também tenho efeito sanfona, eu não posso falar muito dele, tá? Mas ele era um homem substancioso, gente. Ele era um homem popudo. Agora, você imagina uma moça pequenininha. Na verdade, ela era praticamente só o silicone, tá? Ela era só o silicone. Tá? Era uma menina miúda. Acho que era até mais baixa que eu, tá? Não sei. Era pequena, tá? Ele só dava o silicone dela, era assim. E ele, agora você imagina esse homem aplicando técnica, aquele tamanho, uma arroba, né? Então, ó, para vocês verem o nível, falta de postura. Não, no Barbudex, gente, no dojo do Barbudex, o que eu vi, dava um livro de risadas. Eu vou contar mais para vocês. O Barbudex realmente, ele bateu recorde, né? Mas eu vi, sensei, olha, a senhora Sensei Aikido, ela tem todos os dojos que eu estive, eu vi essa mulher. Essa mulher é triste, é patético mesmo, realmente. Eu tenho dor dessas mulheres, né? Porque realmente eu acho que elas aceitam ser sombra e elas ficam se defendendo, mas não tem como, né? É claro que ninguém pode acontecer, mas é estranho, né? É porque existe uma separação, né? Você e um sensei, entende? Existe uma separação, tá? Entre você e um sensei. Então eu acho muito estranho uma aluna se interessar por um sensei, tá? Eu acho realmente, mas eu culpo mais eles. Eu acho que os senseis são mais responsáveis, né? Por isso eles dão em cima, assim, de aluna. Eu vi, não tô falando de todos, mas eu vi, sensei, né? Tive esse problema. O Barbudex fazia uma confusão. Ele realmente confundia, né? Jesus com Genésio, alhos com bugalhos, entendeu? Ele é confuso. Realmente. E ele gostava de aparecer para as alunas, tá? Isso também era um traço dele. O sensei que dá em cima de aluno, ele tem, né? Alguns traços, ele tem um perfil. Ele gosta de dar um de bom, ficar falando coisas, né? Ele só se elogia e outra, ele observa bastante as alunas, tá? Ele observa bastante, ele fica só pescando como é que a aluna se comporta, como é que ele vai atuar, né? Como ele não tinha acesso a mim, porque eu nunca dei, né? Eu sempre mantive um distanciamento do sensei. Ele nunca teve acesso a mim, tá? Então ele usou a técnica do Aikido para criar uma aproximação, entendeu? Então é um absurdo. Eu não acharia total. Tanto é que eu tive uma reação agressiva. Não me arrependo, coloquei ele no lugar dele porque ele deve ter prejudicado muitas mulheres e ele deve ter feito muitas mulheres de otárias, tá? Então comigo ele dançou. Ele teve problemas. Se ele não tivesse me tirado, ele teria tido um problema maior, tá? E não é uma questão de mágoa, de raiva dele, não. Não, eu conto isso tem que ser contado porque as pessoas têm que aprender a respeitar as mulheres nos dojos, né? Eu tô contando porque acontece para as pessoas entenderem que acontece. Aconteceu comigo, tá? E no Aikido, que é uma arte que todo mundo fala, que é o Yin, o Yang, é lindo, bonito, esse negócio do Yin, do Yang. Mas na prática o Yin e o Yang não existe. O que existe é machismo. Nos dojos de Aikido, o Yin e o Yang é assim, é bonitinho, é lindo, maravilhoso, mas é coisa de gente alienada falar, tá? No Aikido que você vai ver, é machismo, tá? Machismo. Eu tive problemas muito sérios, inclusive com praticantes de Aikido, deu uma confusão, deu. Arte maravilhosa e tudo, mas infelizmente o pessoalzinho que faz é um pessoal complicado. Então, gente, nos próximos capítulos eu vou contar de outras coisas hilárias, né? Eu me divirto muito, né?
quando eu lembro, ele é o Barbudex, Sensei Barbudex, ele adorava falar que ele tinha uma moto, que ele fazia parte de um grupo, que esses grupos de gente motoqueira que não toma banho, eu não sei, que usa essas jaquetas de couro, é um nojo isso aí, desculpa, é um nojo, não sei, é uma gente porca, barbuda, eu não sei, eu não sei. Tem até um pessoal legal que faz um trabalho com os animais abandonados, né, uns caras fortões com umas motos grandona, né, não, aqueles caras eu acho legais. Aqueles lá eu queria conhecer. Agora tem uns, pelo amor de Deus, né? Não tem condição. Não tenho nada contra motoqueiro. Já andei de moto, nada contra, né? Não tenho nada contra. Mas ele gostava de se mostrar. Ele gostava de falar que ele tinha moto, que ele saía, que ele era, sei lá, um selvagem da motocicleta, entendeu? Ele era o rebelde sem causa, né? Porque ele né? É Mauricinho, né? Ele é Mauricinho, né? Não tem nenhum problema, ele não tem nenhum conflito, tá? Então é isso, gente. Até a próxima e deem risada. A única coisa que a gente consegue levar da vida é se divertir e dar risada, tá? Então até, gente, até a próxima.